Olá, riquezas! Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu quero contar pra vocês uma história da minha vida, o meu começo em São Paulo, lá quando eu vim pela primeira vez em 2008. Então aguenta aí pra você saber tudinho. E você deve estar se perguntando: o que tem a ver a sua história com finanças e por que eu gostaria de saber da sua história? Bom, se você, como eu, gosta de saber o que aconteceu na vida da pessoa que você está acompanhando, né? Afinal, eu venho aqui, entro na vida de vocês, falo, dou dicas de finanças e você precisa saber um pouquinho mais de mim e entender a minha trajetória. Então, o objetivo é nada mais, nada menos do que compartilhar com você a minha história e um momento que foi muito importante na minha vida. 2008 foi um ano muito importante pra mim, foi quando eu comecei a colher os frutos das minhas transformações financeiras, do meu comportamento e tudo mais, e ao mesmo tempo eu decidi vir pra São Paulo. Eu estava terminando meu técnico em informática lá, fazendo faculdade, eu disse, eu preciso dar um rumo na minha vida e tentar alguma coisa nova, mudar de ares. E eu morava numa cidade bem pequenininha, em Jaguarão, fronteira com o Uruguai, lá no Rio Grande do Sul. E eu morava com a minha mãe, meus pais estavam separados e meu pai militar morava em São Paulo. A minha oportunidade estava aí. São Paulo me parecia uma oportunidade incrível, então eu fiz as minhas malas em fevereiro de 2008 e vim para São Paulo. Eu e a minha mãe sempre fomos muito apegadas e eu morava junto com ela. As pessoas diziam, essa menina não vai sobreviver na cidade grande, longe da mãe dela, então vai querer voltar logo logo. Eu falei pra minha mãe assim, mãe, se eu te ligar chorando, dizendo eu tô cansada, não aguento mais, tô com medo, qualquer coisa desse tipo, dizendo que eu quero voltar, tu não deixa. Gente, isso nunca aconteceu. Eu nunca precisei ligar pra minha mãe chorando, dizendo que eu queria voltar. Foi fácil? De jeito nenhum. Eu cheguei aqui, eu tava trabalhando como auxiliar administrativo em Jaguarão, fazendo técnico em informática e faculdade de web design e programação. Como auxiliar administrativo eu ganhava R$450. Chegando em São Paulo, eu decidi que eu ia buscar algo na minha área. Eu não tinha experiência nenhuma praticamente, mas eu queria entrar na área de web designer para começar a ganhar experiência e tudo mais, e sabendo que se por acaso eu me desviasse por aqui, entrasse em alguma outra área, eu ia acabar ficando, me acomodando, corria um sério risco. Beleza. Fui à caça de emprego, então, dia 6 de fevereiro de 2008 eu cheguei aqui e dia 12 de fevereiro eu consegui um emprego de web designer ganhando R$900. Imagine a minha alegria dobrando o meu salário em apenas um mês. Então, não era um grande salário, mas eu já estava super emocionada, que uma semana eu tinha conseguido emprego e ainda com o dobro de salário. Bom, teve várias coisas nesse meio do caminho. Meu pai morava numa kitnet, que era um cômodo só realmente, assim, não tinha separação nenhuma. Eu vim com um amigo de Jaguarão e nós três ficamos morando nessa kitnet por alguns meses. Meu pai dormia na cama dele, a gente em colchões no chão. E, gente, era uma kitnet, assim, muito velhinha, no centro de São Paulo. Eu amo o centro de São Paulo. Só que ela tinha encanamento velho, era uma estrutura bem antiga, claro, porque era barato, né? Então, por exemplo, na noite, várias vezes eu fiz assim com a mão, sabe? Tirando barata das minhas pernas, porque o encanamento era velho, então tinha muita barata naquele lugar. Meu pai conseguiu um apartamento do exército e ele foi morar lá e eu fui com ele. Esse meu amigo ficou nessa kitnet e eu fui com meu pai. O meu amigo se tornou meu namorado e meu marido e etc e tal. Vou contar pra vocês. Fui morar com meu pai no apartamento, só que eu e meu pai temos uma relação bem intensa, digamos assim. Nós temos temperamentos muito fortes e parecidos, então a gente bate muito de frente. Não levou um mês eu morando no apartamento com meu pai, eu quis sair de casa e aí fui morar com o meu amigo que estava na kitnet. Então nós começamos uma vida lá na kitnet em 2008. Eu morava no Cambuci, um bairro aqui de São Paulo, e trabalhava na República, outro bairro no centro da cidade. Eu caminhava uns 40 minutos para economizar transporte, porque naquela época eu ganhava em dinheiro, então eu pegava o dinheiro, incorporava no salário e aí eu tinha uma rendinha extra a mais. Pra mim foi muito radical uma mudança, né? Eu saí de uma cidade pequena, onde o ritmo é muito menor, pra chegar em São Paulo, que a correria é enlouquecidamente, trabalhando o horário normal, mas assim, caminhando 40 minutos
pra ir caminhando 40 minutos pra voltar. Na sexta-feira eu chegava exausta em casa, dormia várias vezes, apaguei de roupa mesmo, assim, chegava do trabalho e eu, ai, deixa eu deitar num colchão no chão. Esse colchão foi doado, e era de uma... tinha crianças da onde tinha esse colchão, tinha xixi de criança no colchão e tudo mais, mas era o melhor colchão da vida, porque era lá que eu podia descansar depois de toda a rotina de trabalho que tinha aqui em São Paulo. Eu apagava, chegava assim com a mesma roupa, eu disse, ai, só vou relaxar um pouquinho, eu só acordava no dia seguinte. Então assim, o costume, sabe, de pegar o ritmo de menina lá da cidade pequenininha pra pegar a correria de São Paulo, a gente não tinha máquina de lavar, a gente não tinha casa montada, né? Então pegava o final de semana e levava toda a roupa lá pro teto, que tinha um tanque de lavar roupa, e a gente lavava à mão. Gente, as roupas ficam incrivelmente limpas quando a gente lava a mão, mas minha nossa, eram horas e horas lavando lençol, toalha, tênis, a roupa do dia a dia, calça jeans, e aí pendurava lá numa área comunitária. Várias vezes a gente chegou lá já pra pegar nossa roupa e tava, tipo, o povo queria espaço porque era pequenininho, eles pegavam as roupas assim, jogavam tudo dentro de uma fronha, aí as roupas estavam às vezes úmidas e tal quando tu ia retirar. Então, gente, não é fácil quando a gente tem que compartilhar espaço, né? Porque a gente encontra pessoas de tudo que é jeito. Beleza, eu resolvi que eu precisava de renda extra, porque eu tinha esse salário, o namorado na época tinha um salário ok e tal, dava pra pagar as contas, mas era ali, no limite, e a gente tava começando a vida, então assim, vamos tentar. Foi bem na época que eu tinha minha poupança de 5 mil reais, aí eu comecei a oferecer serviços pra passear com cachorro, ser babá de cachorro. Na época eu fiz no site de classificados e surgiu um monte de gente procurando. Então eu consegui alguns clientes em que eu ia passear 2 vezes por semana. Então assim, eu morava no Cambuci, isso mais pra quem mora aqui em São Paulo conhece, pra entender um pouquinho. Eu morava no Cambuci, trabalhava na República, e esse cachorro que eu passeava era um Rottweiler lá em Jaguaré, no bairro Jaguaré, que é a zona oeste, quase fronteira com Osasco. Então eu pegava, saía de casa, aí eu fiz um acerto no trabalho de que eu ia chegar um pouquinho mais tarde, eu ia lá, passeava com os cachorros, voltava pro trabalho na República, aumentava o tempinho lá no final e voltava pra casa. Nessa época eu já tinha que pegar ônibus, senão não ia dar conta de tudo isso, né? Fiz também alguns trabalhos de final de ano que eu ia cuidar do cachorro na casa, sabe? Ficava algumas horinhas lá, passeava, dava comida e tudo mais. Então foi uma primeira renda extra aqui em São Paulo. Também, depois eu decidi, gente, preciso turbinar os meus investimentos, né? Preciso acelerar esse processo de enriquecimento. Eu fui na 25 de março e comprava várias bijuterias e bolsas e mandava pra minha mãe em Jaguarão pra ela revender pra gente. Então assim, eu fui desenvolvendo muitas habilidades nesse meio do caminho, que é, por exemplo, venda, negociar, empreender e tudo mais, porque eu era, assim, completamente travada quando eu morava em Jaguarão, sabe? Eu tinha vergonha de tudo, eu era insegura e tal. E vivendo na cidade grande que tu te dá conta, cara, tu precisa se virar, senão o negócio não vai dar certo. Então a gente começou a mandar coisas pra Jaguarão, minha mãe vendia, então ganhava um lucrinho em cima, eu compartilhava com ela algumas coisas e foram algumas coisas de renda extra. Então a gente passou 1 ano e pouco nessa kitnet, não tinha nada, as coisas eram tudo doadas, o pai tinha deixado um guarda-roupa, a gente tinha o colchão no chão, tinha fogão e um frigobar, na verdade, não tinha nem geladeira, era um frigobar usado. E era isso que a gente fazia. Então a minha ideia era assim, gente, eu preciso fazer as coisas acontecerem, né? E eu não ficava triste, porque assim, eu sabia que aquilo fazia parte do processo e eu me sentia tão independente, tão poderosa, porque não foi a menina que ligou pra casa pra dizer assim, mãe, tô voltando, que eu não tô aguentando. E não, eu me encantei pela cidade grande, eu me encantei por São Paulo, pelas possibilidades, porque tudo que eu queria fazer dava, era possível fazer, era possível ganhar dinheiro passeando com o cachorro, era possível comprar coisa mais barata e revender, era possível eu trabalhar na área que eu tava me formando, ganhar um salário bem melhor do que quando eu tava lá. Então assim, realmente São Paulo me conquistou com todas as forças, pelas oportunidades. Claro que assim, sempre eu sentia e ainda sinto falta de uma qualidade de vida, né? Mas a gente tem que encontrar ali o que é prioridade no momento. Então, esse foi o meu começo, né? E depois, assim, eu não vou me estender muito porque daí tem muitas histórias pela frente. Mas o que eu posso dizer é que sempre foi melhorando. Teve altos e baixos pra caramba, como toda a vida, na verdade. Mas assim, se eu for traçar uma linha
de tempo aí, eu colocaria em ascensão realmente a minha vida, o quanto eu evoluí, o quanto eu conquistei as coisas que eu queria, o quanto eu caminhei. Claro que assim, quando a gente olha num curto período, mais de perto aquela linha, a gente vê que é assim, aquela linhazinha de ações mesmo, né, que tu fica vendo, sobe e desce, sobe e desce. Teve o meu divórcio, teve a viagem pra fora do país, teve troca de emprego pra caramba, buscando novas oportunidades e crescente de salário e tal, isso foi legal. Teve a criação da Mulher Rica, teve a decisão de trabalhar com isso, enfim, várias outras coisas que aconteceram nesse meio do caminho. Alguns de vocês já conhecem porque acompanham, mas então, queria compartilhar com vocês esse meu começo, que foi muito marcante e eu gosto muito de lembrar, porque faz parte da minha história, e eu gosto de mostrar para as pessoas assim, gente, todo mundo tem suas batalhas, todo mundo tem sua história, em algum momento teve uma virada, em algum momento teve o ponto de decisão grande, tipo, de tomar uma grande decisão. O medo faz parte desse trajeto e eu gosto de mostrar que assim, eu não tive as coisas de mão beijada, né, que o povo gosta de dizer. Não passei fome, não passei necessidade no sentido de privações da vida, de não ter onde dormir, de não ter o que comer, não, jamais. Graças a Deus, agradeço isso todos os dias. Mas eu também não fui aquela menina que se conformou de ficar ali do jeito que tinha. Eu sempre quis escrever minha própria história, né? Nesse meio do caminho também, gente, tem muitas, quebrei muita cara, ainda tenho muitas dificuldades porque eu não cheguei onde eu não conquistei várias coisas ainda que eu quero conquistar, mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais da minha história, especialmente o começo aqui em São Paulo, da minha mudança radical da cidadezinha pequenininha pra cidade grande, viver longe da família, viver longe da mãe, que era super apegada e tudo mais, enfrentar os desafios, mas saber que a gente que decide o que a gente quer pra nossa vida. Se a gente quer lamentar as mudanças ou se a gente quer aproveitar as oportunidades que todas as mudanças oferecem. Eu espero muito que você tenha gostado, que você se inscreva aqui no canal para acompanhar ainda mais histórias, porque eu sempre vou trazer algumas coisas aqui que eu sei que pode agregar pra sua vida, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!